Raquel, deixa eu só trazer uma atualização. Desculpa, eu estou digitando o tempo inteiro aqui, é porque a gente está recebendo informação de momento. O ministro Alexandre de Moraes presta depoimento agora à Polícia Federal em São Paulo. Havia expectativa de que ele fosse falar realmente sobre o caso da suposta agressão no aeroporto de Roma. Caio Junqueira trouxe na semana passada, portanto, eu atualizo para vocês com confirmação da Polícia Federal de que Alexandre de Moraes, neste momento, na tarde desta segunda-feira, está na Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, acompanhado de seus filhos também, que serão ouvidos na sequência. O filho dele, vale lembrar, está envolvido no caso porque foi ele quem, segundo a investigação, depois com a confirmação da própria defesa, recebeu um tapa ou um empurrão, foi agredido de qualquer forma por um dos agressores ali, o Mantovani, que é o empresário de 70 anos, à frente dessa investigação também apontado como um dos agressores e um dos que hostilizaram Alexandre de Moraes, além da sua mulher. Ele está sendo ouvido nesse momento. Moraes, para trazer para vocês também, a gente já trouxe aqui o depoimento dele, o que ele sustenta e o que a Polícia Federal tem até esse momento. Não tem as imagens que ainda estão sob a condição de serem autorizadas pela Justiça da Itália para chegarem até o Brasil. Já estão sob a responsabilidade da Polícia Federal em Roma, mas ainda há expectativa dessas imagens chegarem aqui e esclarecerem de fato o que aconteceu. Mas a gente trouxe para vocês aqui na semana passada todos os relatos que tivemos nos bastidores também da Polícia Federal, de investigadores dizendo que o caminho aponta para corroborar a versão já dada anteriormente pelo ministro Alexandre de Moraes, reforçando a agressão, o empurrão no filho dele e também as ofensas que foram proferidas pela Andrea Mantovani contra o próprio ministro Alexandre de Moraes. Tudo isso vai ser avaliado assim que as imagens chegarem. A gente tem a informação de que os depoimentos, então, nesse momento, estão sendo tomados na Polícia Federal em São Paulo, na Superintendência Regional. Alexandre de Moraes, acompanhado, confirma a PF de seus filhos. Quem toma o depoimento é o delegado Hiroshi Sakaki, que está à frente desse caso. A gente segue, então, Raquel, Landim e demais colegas acompanhando o que virá a partir desse segundo depoimento de Alexandre de Moraes. Tainá, muito importante isso que você está trazendo. Só esclarecer para quem nos acompanha o que o ministro Alexandre de Moraes tinha feito até agora, uma representação. Ele tinha chegado à Polícia Federal e dito, olha, fui agredido e relatado os fatos. A partir daí se inicia a investigação, tem aquele momento em que eles são abordados, já saindo, eles, os supostos agressores, já saindo do avião, não querem acompanhar exatamente naquele momento. Depois eles prestam depoimento, o Alexandre Mantovani, o Roberto Mantovani, a esposa dele, a Andrea Munarão e o genro. Depois tem a operação de busca e apreensão assim que eles encerram o depoimento, foi bastante criticada, gerou muita polêmica. O que faltava? O depoimento formal de Alexandre de Moraes e de seu filho. Até agora ele tinha feito um relato por meio de uma representação. Como ele é ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem a prerrogativa de escolher quando ele vai depor, onde ele vai depor, se depõe por escrito, como é que isso é feito. Então, a informação que a Tainá nos traz agora, super importante, é que Alexandre de Moraes está depondo, imagino que verbalmente, é isso, Tainá? Não é por escrito, né? Está depondo agora. Não, ele está na Polícia Federal, na Superintendência da Polícia Federal. Na Superintendência da Polícia Federal. Em São Paulo. Aqui em São Paulo. Então, ele escolhe fazer o depoimento dele aqui em São Paulo, onde ele, né, tem residência também, não só em Brasília, e está lá na sede da Superintendência da Polícia Federal, aqui em São Paulo, fazendo o seu depoimento, contando, relatando os fatos como aconteceram na visão dele, Alexandre de Moraes. E aí um detalhe importantíssimo, as imagens ainda não chegaram. A gente tinha expectativa que chegasse na semana passada, veio várias informações nesse sentido, mas até agora não apareceu nada. Yuri Pita.
Pois é, as imagens são um pedaço importante dessa investigação porque vão, inclusive, mostrar quais dos envolvidos nesse episódio têm mais credibilidade, quais relatos são mais fidedignos ao que as câmeras do aeroporto de Roma captaram. Se é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e os seus familiares nesse depoimento, né? Tainá Falcão traz a informação de que não só o filho que sofreu uma agressão física, mas também os outros dependentes de Alexandre de Moraes também estão prestando depoimento, a saber se como testemunhas ou se também estão em um papel de vítimas que possam ter sido hostilizadas, xingadas ou algo do tipo, ou se a família de Roberto Mantovani falou a verdade no seu depoimento no início ali, nas várias questões ali que o próprio advogado de defesa foi dando nuances em relação ao que aconteceu no episódio. Era um entrevero, depois a admissão de que de fato pode ter ocorrido um contato físico, uma agressão física, que foi o que levou o óculos do filho do ministro ao chão. Enfim, isso é fundamental ter todos os lados ouvidos, agora em especial o depoimento formal do ministro do Supremo e depois para se fazer, fazer o cotejo com as imagens que vierem aí do aeroporto de Roma. Agora, Tainá, o ponto que fica, e me lembro da conversa que eu tive com integrantes do Supremo Tribunal Federal, é que mesmo depois de ter o depoimento de todos os envolvidos nesse caso, os supostos agressores, o ministro Alexandre de Moraes, o filho dele, as imagens, a gente vai entrar depois numa questão que é a tipificação do crime, que isso vai ser feito pela Procuradoria-Geral da República e isso vai dar uma enorme confusão, porque é uma questão de interpretação. Porque o que tudo mostra é que teve ali uma confusão, provavelmente uma agressão verbal, que o ministro Alexandre, vamos ver se ele confirma isso no depoimento, mas ele estava, assim, sendo xingado pelas pessoas ao chegar no aeroporto na sala VIP. A Andréa Munarão diz a defesa, ela diz que não foi ela, mas ele estava, assim, sendo xingado. Depois o filho dele recebe um tapa do Roberto Mantovani, então tem claramente aí um crime cometido, a gente vai ter que ver exatamente por quem a investigação vai delinear de um crime contra a honra, eventualmente uma agressão ao filho do ministro. Agora, a gente vai ter que ver se a PGR vai fazer uma interpretação mais elástica disso, como já disse o próprio ministro Flávio Dino, se isso tem motivação política e se por isso estaria impedindo os ministros do Supremo de tomar decisões e por conta disso seria um ataque ao Estado democrático de direito. Já se avança dentro do governo sobre esta interpretação ou dentro da PGR? Raquel, ainda não consegui chegar a uma opinião que seja compartilhada, tá? Das pessoas em relação a isso, ou das autoridades que têm vindo a público para dizer se é A ou B. O que a gente está vendo é um caminho, até a Polícia Federal não menciona, né? Mas a gente já trouxe aqui nos bastidores que isso não é descartado na PF e o próprio Flávio Dino, na entrevista que deu para a gente, também não descarta a possibilidade de fazer, a depender do que virá nessas informações, fazer esse alargamento das punições e contemplar, por exemplo, o crime contra o Estado democrático de direito. Isso já gerou muita discussão, tem muitos especialistas, né, vindo a público para se posicionar sobre o assunto. Agora, eu sinto que não existe convergência, que está todo mundo, tem gente que está mais alinhado com o que diz o ministro da Justiça e tem gente que se distancia, diz que não há razão para isso. Acho que a depender do que virá, das novas provas que eles vão colher, desse depoimento, do que ficar constatado nas imagens e do que eles conseguirem confirmar se houve ali uma perseguição à figura do ministro do Supremo Tribunal Federal, aí sim isso vai dar margem, né, para trazer esse outro crime para o bojo dessa investigação,
quando ela vai caminhando. Nesse momento, embora nos bastidores a gente veja as autoridades falando de que é possível incluir isso como um crime, no ON, né, como a gente fala, que abertamente, na nota que a Polícia Federal divulga, eles não tratam do crime contra o Estado Democrático de Direito. É levantada a hipótese, mas não é tratado como um fato ainda. Bem lembrado, Tainá. Na nota da PF não consta esse crime. Vamos ver o que eles vão obter de evidências, porque é isso que precisa numa investigação, gente. Evidências, provas, se dá para se chegar numa interpretação como essa.